Bom, e aí, tudo certo com vocês? Espero que sim. Eudes aqui falando. Assunto de hoje: unidade de medida e sistema internacional. Sistema internacional, ele é um padrão de medidas adotado no ano de 1960, em que corresponde a 7 grandezas básicas da física: massa, comprimento, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Ou seja, já nos anos 60, a física já viu a necessidade de padronizar as unidades de medida para facilitar o estudo. Então, de novo, essas são as unidades principais para a física ou para ciências em geral, porém não são as únicas, é apenas uma padronização. Então, o metro vai ser a unidade de grandeza de comprimento, e ainda temos as suas variações, né, como metro quadrado e metro cúbico, mas em relação a comprimento ou distância, vai ser o metro. Quilograma vai ser a quantidade de massa contida em um corpo. Segundo vai ser a unidade correspondente de tempo. Ampere, a unidade para corrente elétrica. Kelvin, que é a unidade de temperatura absoluta. Mol, a unidade da quantidade de matéria, ou seja, aqui se emparelha com a massa, tá? Mas a matéria não se expressa apenas, não é apenas a massa que indica onde tem matéria, já que matéria também ocupa espaço, tá? E o mol pode se associar tanto à massa quanto ao volume. E a candela, que é a unidade de grandeza de intensidade luminosa. Aqui nós temos a tabela de grandezas fundamentais no SI, né? Todas elas com a sua unidade base e o seu símbolo, certo? Já citadas anteriormente. As grandezas derivadas são grandezas que vêm das anteriores. As 7 anteriores citadas são grandezas base. Então, por exemplo, o Joule, que indica energia, só que o Joule, ele é quilograma por metro quadrado por segundo ao quadrado. Ou seja, aqui está literalmente massa vezes velocidade ao quadrado, já que metro por segundo indica velocidade e ambos estão ao quadrado. Só que na física ocorre a substituição de grandezas fundamentais por outras grandezas homenageando cientistas, como acontece por frequência. O próprio Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado, só que não se fala isso, se fala Newton, certo? Então a gente tem a substituição de algumas grandezas fundamentais para outras, para lidar com outras unidades, muitas vezes homenageando cientistas como Newton, Joule, Watt, Pascal e assim por diante. Mas como grandezas derivadas, é o seguinte: a área ela é unidade de comprimento ao quadrado. Então, se o comprimento é metro, a unidade derivada é metro quadrado. Volume, metro cúbico. Velocidade é comprimento por tempo, então tem que ser metro por segundo. Aceleração é velocidade sobre tempo. Então, se a velocidade é metro por segundo, dividido por segundo, metro por segundo ao quadrado. A força, ela é em newtons. E aí, ó, newton significa em unidade base, quilograma metro por segundo ao quadrado. Pressão é pascal e pressão é força sobre área. Energia é em joule e a potência é dada em watts aqui. A questão é que a gente não lida sempre com as unidades do SI, a gente lida com múltiplos ou submúltiplos, que aí entra quilômetro, centímetro, milímetro, isso tem prefixos e isso tem potências de 10, como visto em notação científica, isso já foi falado antes, certo? Então a ideia dos prefixos aqui
Lembrando que o número maior que 10 tem que ser movido para a esquerda para entrar na notação científica e maior que 10 ou menor que 1 tem que ser transformados mexendo com a vírgula, já que a notação científica ela está entre 1 e 10. Os prefixos utilizados são relacionados com notação científica e são fator multiplicador. Por exemplo, 10 elevado a 9 é a mesma coisa que giga, cujo símbolo é G. Então, esse G significa 10 elevado a 9 ou 1 bilhão de vezes. Esse 10 a menos 3 quer dizer mili, de milímetro. Então, esse primeiro Mzinho vai ter esse fator de 10 a menos 3. Então, na física, é muito comum entrar em questões onde ele já coloca já com prefixo. Ó. Normalmente, nas questões se faz o contrário. E aqui nós temos a ideia de múltiplos e submúltiplos, como também já foi comentado anteriormente. Nesse caso aqui, basta lembrar que deca, 10 vezes, 10 elevado a 1. Hecto, 100, 10 elevado a 2, todos com potências de 10. Então, aqui nós temos os múltiplos de deca até iota, que vai de 10 elevado a 1, que são só 10 vezes, até 10 elevado a 24 vezes. Ou seja, 8 grupos de 3 zeros, bastante coisa. E os submúltiplos também. Os mais usados dos múltiplos na aplicação chega a ser quilo, giga e tera no máximo que eu vejo, mas tem outros. E no submúltiplo se usa muito centi, mili, micro e nano, normalmente. Que vai de 10 a menos 1, que é dividir por 10, até 10 a menos 24, que é dividir por um número com 24 zeros. E aqui nós temos uma conversão de unidades mais simplificada. Uma simplificação da conversão de unidades é utilizar justamente essa tabela. Por exemplo, se você quiser converter de centímetro para metro, basta lembrar que centi é 10 elevado a menos 2. Ou você multiplica por 10 a menos 2, ou você divide por 10 ao quadrado. Porque esse expoente negativo aqui está indicando o quê? Que na prática é uma divisão pelo expoente que está aqui em cima, uma divisão por 10 ao quadrado. Aí você divide 1000 por 100. Se ele quisesse passar de milímetro para metro, era uma divisão por 1000. Se quiser passar de micrômetro para metro, vai dividir por 6 zeros, 1 milhão, e assim por diante. Outra maneira de se utilizar a conversão, além da tabela anterior, é a gente utilizar a questão dos múltiplos e submúltiplos, lembrando cada casa. No caso das unidades de base de comprimento, da esquerda para a direita se multiplica por 10 cada casa, e ao contrário, se divide por 10 cada casa. Então, se eu quiser passar de metro para milímetro, são 3 casas, então vai multiplicar por 10 em 3 ocasiões. Então, é multiplicar por 10 ao cubo. Então, vai dar 1000 vezes 4 é 4000. Se eu converter de metro para quilômetro, eu vou dividir por 10 em 3 ocasiões, como está mostrado aqui no artigo. Então, então é a mesma coisa que eu dividir por 10 ao cubo, ou divisão por 1000, 6 quilômetros. Logo, se eu tratar das unidades tradicionais, como acontece muitas vezes, isso aqui vai ficar bem tranquilo. Mesma coisa que acontece com a massa. A massa, apesar de na física estar em quilograma, também pode se utilizar em outras unidades. É a mesma lógica. Avançou para a direita, cada casa vezes 10, e para a esquerda, cada casa uma divisão por 10. Então, de miligrama para grama, são 3 casas avançando para a esquerda, divisão por 10 em todas elas. Está esse valor aqui, 0,450.
E 20 quilogramas para decagrama são 2 casas para a direita, multiplicação por 10 duas vezes, 20 vezes 100, 2.000 decagramas. Então, outra coisa que se tem que levar em consideração é que às vezes aparece nas ciências a tonelada. Uma tonelada tem 1.000 quilogramas direto, e a arroba, que uma arroba pesa 15 quilogramas. Já não se vê tanto isso. Quando os objetos eles são extremamente grandes ou corpos celestes, tonelada é mais aplicado. No caso das unidades de tempo, a gente tem o segundo como referência e se utiliza muito segundo, minuto e hora. Então aqui tem só um pequeno cuidado que o tempo é diferente. Não, cada transformação não é vezes 10, é vezes 60. Aliás, o tempo ele tem uma transformação bastante irregular, porque de hora para minuto é vezes 60 e de minuto para segundo também é vezes 60. Então, se eu quiser fazer de hora para segundo, é 60 vezes 60. Por isso que dá 3.600. Então, uma hora tem 3.600 segundos. E o contrário também é verdadeiro. De segundo para minuto divide por 60 e de segundo para hora é divisão por 3.600 direto. Certo? Só que o tempo ainda tem um outro complicador, porque o tempo tem essa conversão de 60 e 3.600 se eu ficar só com hora, minuto e segundo. Então, por exemplo, 1 minuto, 60 segundos. 1 hora, 60 minutos ou 3.600 segundos. Mas quando você coloca dia e ano, já é um complicador, porque um dia tem 24 horas, ou seja, é outra medida. Então, as unidades de tempo, elas são... como é que se diz? As unidades de tempo, elas já são medidas de forma diferente. Certo? Então, o assunto aqui, para quem chegou, é a conversão de unidades no momento e sistema internacional. Relembrando rapidamente, com medidas de tempo. Avançou para a direita, multiplicação por 10. Para a esquerda, divisão por 10 todas as vezes. Então, por exemplo, de metro para milímetro, a gente vai andar para trás 3 vezes, para frente 3 vezes, multiplicação por 10. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. 1.000 vezes 4 é 4.000. Ou então de metro para quilômetro, a gente vai recuar 3 vezes. Então são 3 divisões por 10 ou uma divisão por 1.000, 6 quilômetros. Para massa é a mesma coisa, só que massa, a unidade base é o grama, embora na física se use quilograma. Mesma regra. Passou para a esquerda é divisão por 10. Aqui eu tenho 3 divisões. Passou para a direita, multiplicação por 10. 2 casas, 2 multiplicações. O tempo é um pouco diferente. De hora para minuto é vezes 60, como, por exemplo, 2 horas para minuto. 2 vezes 60 é 120. E de minuto para segundo é a mesma coisa. Multiplica por 60. De segundo para minuto divide por 60 e de minuto para hora também. Só um cuidado que 1 hora direto para segundo dá 3.600 e o contrário também, é só dividir. E a dificuldade é dia e ano, porque um dia tem 24 horas, aí multiplica por 24. De hora para minuto é vezes 60, dá esse valor, 1.440. E um dia em segundos dá 86.400. Já são números bem maiores para se lidar. No caso, área e volume é parecido com 1 metro, mas não é igual, porque aqui não é metro quadrado. Isso quer dizer que cada casa que a gente for andar não é vezes 10, é vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado são 100. Então, cada casa que a gente andar aqui, ou multiplica por 100, ou divide por 100 obrigatoriamente. O que vai acontecer? Por exemplo, 5 metros quadrados para centímetros quadrados.
Metro quadrado está no meio, centímetro quadrado está 2 casas depois. Cada casa é vezes 100. 100 vezes 100 dá 10.000. Então, dá 50.000 centímetros quadrados. Se eu quiser passar de decâmetro quadrado para quilômetro quadrado, eu tenho que voltar 2 casas. Cada casa divide por 100. Então, vou ter 10.000 dividido por ele mesmo, 1 quilômetro quadrado. E aqui eu tenho área e perímetro. Perdão. Aqui eu tenho volume. E volume, na física, é o metro cúbico, que é o mais importante. E sendo o metro cúbico mais importante, aqui para multiplicar ou dividir, não é por 10, é por 10 ao cubo, porque a unidade também está ao cubo. 10 ao cubo são 1.000. Então, cada casa que a gente andar vai multiplicar ou dividir por 1.000 cada uma. Por exemplo, 4 decímetros cúbicos para milímetros cúbicos. Eu vou avançar 2 casas. Cada casa é vezes 1.000. 1.000 vezes 1.000 são 1 milhão. Vezes 4, 4 milhões. Ou então, 10 milhões de metros cúbicos para quilômetro cúbico. No caso, eu vou recuar 3 vezes. Cada recuo é uma divisão por 1.000. Aqui vai dividir por 1 milhão e aqui vai dividir por 1 bilhão. 1 bilhão tem 9 zeros. Então, eu tenho 7 zeros em cima e 9 embaixo. No final, vai ficar 1 dividido por 100, 0,01 quilômetro cúbico. Só tomar cuidado com 1 litro, que é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico, usado para líquidos. Então, aqui a gente tem a mesma situação acontecendo, só que agora usando o litro como referência. Eudes, quando é que usa metro cúbico, quando é que usa litro como referência? Na física é sempre o metro cúbico, mas em algumas outras áreas se usa muito litro para medir volume de líquido. Enquanto centímetro cúbico, decímetro cúbico é mais para medir volume de objetos sólidos. De qualquer maneira, aqui já é mais fácil. Cada casa que você percorrer, ou multiplica ou divide por 10, dentro aqui das unidades de litro. Aqui a gente tem temperatura para conversão. Não é tão simples assim, porque tem que se utilizar a fórmula base deles. Então, graus Celsius, aqui é uma conta mesmo. Então, graus Celsius sobre 5 igual a Kelvin menos 273 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. C, temperatura em Celsius, K em Kelvin e F em Fahrenheit. Lembrando que na física, no SI da física, o Kelvin é o mais importante. Então, se eu for converter 20 graus Celsius para Fahrenheit, por exemplo, eu vou esquecer esse miolo aqui, que é o do Kelvin, e a fórmula fica só desse tamanho. Então, vai ficar C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Como C vale 20, substituir faz a conta. 20 sobre 5 dá 4. Aí vai multiplicar cruzado, 4 vezes 9, 36. E no 32 vai passar somando. Dá 68 graus Fahrenheit. Então, qual que é o ponto? Na prática, tem que pegar essa fórmula gigante aqui, escolher duas, substituir uma das informações, vai ficar só mais uma faltando e a gente não usa isso aqui de uma vez. Mas aqui na tabela de Celsius para Fahrenheit, tem uma simplificação, tá? Para a gente fazer. Precisa decorar essa simplificação? Nem tanto. A que eu utilizaria como padrão seria de Celsius para Fahrenheit, que no caso é só multiplicar por 1,8 e somar com 32, mais rápido. De Fahrenheit para Celsius, que é o contrário, eu vou diminuir de 32 e dividir por 1,8. E essas aqui de Celsius e Kelvin. Não precisa decorar Fahrenheit e Kelvin, é mais difícil. De Kelvin para Celsius ou de Celsius para Kelvin é só somar ou diminuir 273. De Celsius para Kelvin é só somar 273 e de Kelvin para Celsius diminui. Então, tranquilo. Unidades de velocidade. No caso aqui, a velocidade é em metros por segundo.
só que ela também é utilizada em quilômetros por hora. E aí temos uma conversão direta, onde de metro por segundo para quilômetro por hora é multiplicação por 3,6. Então, 10 metros por segundo a quilômetros por hora dá 36. E 36 quilômetros por hora se eu dividir 10 metros por segundo. Vamos lá. Aqui no caso, questões envolvendo conversão de unidades. Vamos começar então com essa daqui. A London Eye é uma enorme roda gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como Roda do Milênio. Um turista brasileiro, em visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o diâmetro, destacado na imagem, diâmetro, né, entre uma ponta e outra, da Roda do Milênio. Ele respondeu que ele tem 443 pés. Não habituado com a unidade de pé e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou um manual de unidades de medidas e constatou que um pé equivale a 12 polegadas e que uma polegada equivale a 2,4 centímetros. Alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado em metros. Qual é a medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metros? Atenção, que mais se aproxima. Então, não vamos ter um valor, vamos ter uma aproximação, não vamos ter um valor real. Um valor certo, um valor correto. Aqui vai representar só o valor mais próximo. Por exemplo, um pé tem 2,54 centímetros e um pé tem 12 polegadas. Então, aqui no caso, eu tenho 12 polegadas vezes 2,54 centímetros, dá 30,48. Certo? Agora tem que multiplicar pelo número de pés. Até porque na questão são 443 pés. Então, dá 443 pés vezes 30,48 centímetros. Então, vai se encontrar esse valor aqui em centímetros. Como quer converter para metros, é só fazer uma divisão por 100. Só que a gente vai encontrar um número bem quebrado, né? Ele quer o valor mais próximo e o mais próximo desse valor, 135 metros. Próxima questão. Mário sabe que sua caixa d'água está com problemas. Para a realização do reparo, foi dito a ele que a caixa d'água deveria estar no máximo com 625 mil centímetros cúbicos de água, o que apresenta um volume máximo de... Primeiro, centímetro cúbico, dentro da relação de volumes, é a mesma coisa que mililitro, tá? Então, 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 mililitro. Se eu quero passar para litro, é só lembrar que 1 mililitro é 1 milésimo do litro. Então, eu tenho que dividir 625 mil dividido por 1.000. Vai sobrar 625 litros. Ó, a mesma coisa aqui, ó. 1 centímetro cúbico equivale ao mililitro. Então, eu tenho esse volume aqui em ml. E de mililitro para litro é só dividir por 1.000. Reparar nos zeros, ó. Posso cortar todos os zeros. 625 litros. 3. A bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que sejam ministrados durante no máximo 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilos pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10, 50, 100, 250 e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento
ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é... Então, a gente quer saber quantos mililitros tem para poder acertar tudo bonitinho. Bom, primeira coisa, o máximo que se deve utilizar é 500 quilogramas para cada 1 quilo, 500 miligramas para 1 quilo de massa do paciente. A primeira coisa que tem que se saber é quantos miligramas do medicamento vão poder ser ministrados. A criança, no caso, pesa 20 quilos, a primeira conta se fazer 20 vezes 500, dá 10 mil miligramas. E aí, lembrando que 1 grama do medicamento ocupa um volume de 1 centímetro cúbico. 10 mil miligramas para grama são 10 gramas. Então, se 10 gramas vão ser utilizados e 1 grama tem 1 centímetro cúbico, 1 grama tem 1 mililitro. Eu acredito que seja 10 na letra A. Ou B. Eu errei uma bobagem aqui qualquer. Então, eu não li essa parte aqui, ó. Vacilo. É porque é durante 5 dias. Então, é 10 gramas do medicamento por dia. Deixa eu ver onde eu pulei isso. Assim, ó. 20 quilogramas pelo período de 5 dias. O cálculo que eu fiz equivale a 1 dia de tratamento. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa, a gente pode converter também de miligrama para grama no começo da questão, tá? 1 miligrama, ele dá... 1 miligrama tem 1 milésimo de grama, então 500 miligramas dá meio grama. Então, tem meio grama de medicamento a cada quilo de massa corporal. Como são 20 quilogramas, é 20 vezes meio, 10 gramas do medicamento em 1 dia. A parte que eu não peguei é que o tratamento é de 5 dias. Então, se são 10 gramas por dia vezes 5 dias, temos 50 gramas no total. Como 1 grama é 1 centímetro cúbico, e lembrando que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, então teremos um frasco de 50 mililitros de consideração. Então, é 50 ml, alternativa B. Próxima questão. O projeto de transposição do Rio São Francisco consiste na tentativa de solucionar um problema que há muito afeta as populações do semiárido brasileiro, a seca. O projeto prevê a retirada de 26,4 metros cúbicos por segundo de água desse rio. Para tornar mais compreensível a informação do volume a ser retirado, deseja-se expressar essa quantidade em litro por minuto. Com base nas informações, qual expressão representa a quantidade de água retirada em litro por minuto? Bom, primeiro é litro por minuto. Primeira coisa que vai fazer é passar de metro cúbico para litro, o que é uma multiplicação por 1000, e de segundo para minuto é uma divisão por 60. Então, em cima vai multiplicar por 1000 e embaixo vai ter que dividir por 60. Está me parecendo... Vamos lá. Então, aqui vai multiplicar por 1000, aparece na letra E, só que tem que tomar um cuidado que esse segundo vai ser substituído por 1 sobre 60. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que o 1 sobre 60, na hora de dividir, lembrando que isso aqui é uma divisão, vai ficar 26,4 vezes 1000 dividido por 1 sobre 60. Aí vai ficar a primeira pelo inverso da segunda. Provavelmente vai ser a letra E a resposta. E não vai dar outra, é ela mesma.
Primeiro que 1 m³ são 1.000 litros. Então, vai ficar esse valor, 26,4 vezes 1.000 litros por segundo. Só que esse por segundo é uma divisão. E 1 segundo é 1 sobre 60. Então, eu vou dividir por 1/60, que é a mesma coisa que multiplicar por 60. Então, em unidades, vai dar 26,4 vezes 1.000 vezes 60 litros por segundo. Então, sem multiplicar, são esses fatores aqui. Próxima questão, 5. Uma torneira está gotejando de maneira regular e uniforme. Observa-se que a cada 12 minutos, o gotejamento enche o recipiente com volume de 0,000020 metros cúbicos. Considerando 1 litro equivalente ao volume de 1 decímetro cúbico, é correto afirmar que o volume em litros do gotejamento ao final de 30 minutos é. Então, primeiro, o recipiente tem essa capacidade aqui em metros cúbicos. E nós temos, a cada 12 minutos, o gotejamento enche o recipiente com essa capacidade. Então, em 12 minutos, a gente tem essa capacidade aqui sendo enchida. A gente quer fazer isso ao final de 30 minutos. E ainda passando para litro. Primeira coisa, tem que se fazer uma regra de 3, né? 12 minutos enchem essa capacidade aqui. 30 minutos vai ser X. Ou então, primeiro já converte metro cúbico para litro, que é multiplicação por 1.000. Vai ficar 0,02 litros. Perfeito. Primeira coisa, passa primeiro para litro. Multiplica por 1.000. Então, eu tenho 0,020 litro a cada 12 minutos. E aí se faz uma regra de 3. Em 12 minutos, se enche 0,02. Em 30 minutos, X. Então, multiplicando cruzado, vai ficar 12 vezes X, 12x. 0,02 vezes 30 é 0,6, que divididos por 12, 0,05 litros em 30 minutos. Então, como você pode ver, são questões que exigem um pouquinho de atenção, mas está tranquilo. Questão 6 agora. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Letra A, a distância entre os eixos dianteiro e traseiro. Letra B, a altura entre o solo e o encosto do piloto. Bom, os eixos dianteiro e traseiro estão aqui, né? Aqui, no caso, o eixo é o apoio das rodas e a altura entre o solo e o encosto do piloto. Primeiro, aqui é mais tranquilo. Para passar para metro, eu tenho que levar em consideração o seu prefixo, já que metro é a unidade principal. Milímetro é 1 milésimo de metro, então eu vou dividir por 1.000. Então, o A tem que dar, deixa eu ver, a distância entre as rodas é 2,3 metros. E, no caso, a altura entre o chão e o encosto do piloto é de 160 centímetros. Então, esse cent aqui é divisão por 100. Divisão por 100 é só voltado às casas. Então, tem que ser 2,3 e 1,6, como acontece aqui, ó. Então, de milímetro para metro divide por 1.000, 2,3. E de centímetro para metro é só dividir por 100. Então, nessa ordem, 2,3 e 1,6. 7. Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a, bom, é um número bem grande, vou só arredondar, a 28,4130625 mililitros. A título de simplificação, uma onça fluida britânica corresponde a 28 mililitros. Nessas condições, o volume de um recipiente com 400 onças fluidas britânicas em centímetros cúbicos equivale a... Primeiro, centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro, então não tem problema nenhum.
a questão continua a mesma. Na prática, é só multiplicar 28 por 400, porque a gente não vai utilizar esse valor aqui quebrado, né? É a questão, o básico é isso. Não vai ter valor quebrado aqui, nesse sentido, tá? Então, vai ser isso. Então, vai ser só multiplicar 28 por 400. 28 vezes 4 são 112. Então, aqui vai ser letra A, 11.200. Sem muito problema. Só multiplicar direto aqui, ó. O problema das conversões de unidade é a questão de dominar os cálculos, mas os cálculos em si não são exatamente difíceis. Nos Estados Unidos, a unidade de volume mais utilizada em latas de refrigerante é a onça fluida, que equivale a aproximadamente 2,95 centilitros. Repara que está falando de unidades de volume, ó, mas onça fluida britânica são 28 mililitros. Aí, onça fluida nos Estados Unidos, que é 2,95 centilitros. Ou seja, além das unidades padrão, cada país tem tem o seu padrão de unidade. Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro e que a lata de refrigerante no Brasil tem a capacidade de 355 mililitros. Assim, a medida da lata de refrigerante em onça fluida é mais próxima de... Bom, primeiro que aqui eu teria que passar de mililitro para centilitro. Primeira coisa, né? Para poder dividir. Eu teria que dividir os dois valores, né? Tecnicamente. 355 para centilitro é voltar uma casa, 35,5. E aí, no final, eu teria 35,5 divididos por 2,95. Eu encontrei 12,03 em aproximação, que é exatamente isso. Tem que passar para... Ou então a questão fez diferente, ela multiplicou a unidade americana de centilitro para mililitro por 10 e depois dividiu. Dá para fazer assim também. É só fazer a divisão. E para fechar aqui, questão 9. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala de 1 para 400 e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. Aqui, no caso da escala de 1 para 400, quer dizer o seguinte: uma unidade da lembrança do objeto é a mesma coisa que 400 da mesma unidade do objeto real, do monumento original. Então, na prática, se o volume do objeto da lembrancinha é 25 centímetros cúbicos, o monumento original tem que ter 25 vezes 400. 25 vezes 4 são 100. Mas vamos lá. Ah, tá. Cuidado que aqui quase cometi uma gafe. Aqui é centímetro cúbico. 400 ao cubo é 400 vezes 400 vezes 400. Tecnicamente, dá 64 milhões vezes 25. 1 bilhão e 600 milhões de centímetros cúbicos. No caso, a questão que eu quase me embananei aqui é o seguinte: aqui está centímetro cúbico. Então, se aqui está centímetro cúbico, qual que é o ponto? Eu tenho que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque quando eu for fazer essa conversão, está centímetro cúbico. Então, é 400 aqui elevado ao cubo. Só por causa do centímetro cúbico? Só por causa do centímetro cúbico. Eu ainda tenho que fazer o processo para metro cúbico. E para metro cúbico é necessário
de centímetro para metro cúbico vai voltar 3 zeros de cada vez. Então, aqui vai dar 1.600 metros cúbicos. Então, vai ser essa a aula de hoje, jovem. Obrigado por ter vindo e até a próxima aula. Tamo junto.